Pronto, pessoal, boa tarde. A reunião está sendo gravada a partir deste momento. Hoje sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro síncrono. Hoje, o assunto central de hoje é sistema digestório. Eu vou começar a apresentar. Vamos com calma. Apresentar minha tela, compartilhar com vocês. E começar daqui mesmo. Olha, o sistema digestório foi um pouquinho mais difícil de achar alguns vídeos ilustrativos. Sistema nervoso é um dos assuntos mais fáceis. Ou sinalização celular, certo? Né? Está muito mais figura agora do que vídeo, mas ainda assim a gente obteve. Recapitulando uma coisa, é a questão da... Em vários momentos a gente vai ver de novo essa interação entre moléculas sinalizadoras e um sistema. Aqui, falando dos hormônios da fome, aqui está dois exemplos. Da leptina, que a gente já viu, das células de gordura, dos adipócitos, certo? Que leva à produção de neuropeptídeos do hipotálamo, neuropeptídeos anorexigênicos, que bloqueiam a produção do neuropeptídeo Y, que é orexigênico, que leva à sensação de fome, versus uma que agora é do sistema digestório, uma molécula do sistema digestório, que é a grelina, que é produzida nas células do estômago e na porção superior do intestino. Esse hormônio também age no hipotálamo, estimulando o apetite. É como um lembrete de que está na hora de comer. Antes da fome ser algo, digamos assim, aquela fome do estômago roncar, né? Esse hormônio que está agindo para começar a estimular nosso apetite a ter um impulso para comer. Ele, no caso do animal, ele vai gerar aquele impulso inicial para a alimentação. Outras funções é responsável pelo aumento da secreção do hormônio do crescimento, o GH, e tem influência sobre a função endócrina. Ele atua sobre o hipotálamo. O hipotálamo, lembre-se sempre que é um grande regulador das nossas funções vegetativas, também da fome e saciedade. Eu peguei esse slide, também para falar de uma forma geral, agora introdutória, que eu encontrei, que mostra que de forma bastante geral, certo? Um mecanismo pelo qual o débito de sono pode levar à obesidade. É uma consequência de falta de sono, aquela falta de sono provocada, muitas vezes, porque o problema de sono pode ser insônia de origem neuronal, mas aquele débito de sono porque a pessoa se obriga a ficar acordada, certo? O que acontece no débito de sono? Cansaço, diminui a atividade, o ritmo. Por causa do cansaço, a pessoa se arrasta, não consegue, prejudica o desempenho de atividade, né, de forma geral. Débito de sono abaixa o nível de leptina e aumenta o de grelina, fora interferências em outros hormônios. Se juntar aí, isso aqui significa aumento de fome,
uma seleção de alimentos mais ricos em calorias e leva a uma diminuição do gasto energético também, como cortisol. Em outros hormônios envolvidos, o cortisol diminui o gasto energético. Então, fora, diminui a atividade e o metabolismo fica mais econômico. Se juntar isso tudo com a oportunidade para se alimentar, é o que muitas vezes se tem, vai haver aumento da ingestão de alimentos com alta densidade energética. Vocês juntam a isso também com a satisfação que é comer. Passar fome é desagradável ao nosso cérebro, não é à toa. Não é à toa, isso é produto da evolução. A fome não é algo agradável. Privação de alimento, tendo alimento na geladeira, é algo difícil. Tem na geladeira, tem à disposição. E o alimento calórico na nossa sociedade industrial justamente é o mais barato. O alimento processado, com baixa quantidade de fibras, muito carboidrato de fácil digestão, muita gordura, altamente calórico, é justamente o mais barato. Né? Então, leva a um aumento, porque também tem um lado emocional aí, que envolve a dopamina, de se comer muito para se ter alguma forma de prazer numa situação dessa. Aí cria-se um círculo vicioso, porque a obesidade realimenta tudo isso. Diminui a atividade, o sujeito fica menos ativo ainda por causa do peso que vai aumentando e cria-se um círculo vicioso. E fora outras coisas, mas eu coloquei essa figura porque envolve esses dois hormônios, a leptina e a grelina, e nossa alimentação, mas envolvido direto com a nossa alimentação. Então, o papel geral do trato gastrointestinal: fornecimento de água, eletrólitos e nutrientes. Certo? Aqui está a anatomia geral dele, né? Boca com a glândula salivar, parótida, glândula salivar sublingual, submandibular, deve estar muito pequenininho para vocês, mas é a anatomia geral. Faringe, aqui a faringe aqui, que faz parte, e a traqueia aqui. Certo? O esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas. Intestino delgado, grosso e o ânus. Intestino delgado, com o duodeno, o jejuno e o íleo. E o intestino grosso, né, com colo, seco e o reto. Porção final. Então, esse trato intestinal justamente era para processar o alimento e podemos absorver a água, eletrólito e nutrientes. O que não for digerido, a gente elimina. Isso não é um processo simples, é um processo em várias etapas de regulação nervosa bastante complexa também. Então, começar aqui com as fases da secreção digestiva. Tem uma fase cefálica, gástrica e intestinal. Ou seja, começa na cabeça, digamos assim, a nossa digestão começa na cabeça, depois vai para o estômago e depois para o intestino. Tem dois tipos de estímulo secretório. Tem o neural, nervoso, e o moral, que envolve os sucos digestivos. O produto: saliva, suco gástrico, saliva, né? Há aumento da salivação só pela expectativa de se alimentar. Lembre-se do cão de Pavlov. Condicionamento só da sinetinha tocar e começa a salivar. Ele começa a salivar, já criou o reflexo condicionado, né?
um estímulo neutro, que era uma cinetinha, vira um estímulo condicionado. Só saliva, suco gástrico, suco pancreático e a bile e o suco intestinal. É a composição: água, íons, muco, enzimas, sais biliares. Então, muco formado por muco polissacarídeos, né? Mucinas, que realmente forma a lubrificação das mucosas do tubo digestivo, as enzimas para a digestão, a produção, proteínas que fazem a quebra de ligações específicas, né? E os sais biliares, que são derivados de colesterol. Tudo isso aqui é uma recapitulação do que vocês já viram, né? Resumo das secreções exócrinas do trato gastrointestinal: boca, faringe e glândulas salivares, íons e água, muco e enzimas. Trituração, mistura e lubrificação e início da digestão. Esôfago, muco, lubrificação e transporte. Estômago, ácido clorídrico, pepsina e muco. Estocagem, mistura, solubilização e digestão parcial de proteínas. O pâncreas secreta enzimas e bicarbonato para digestão de carboidratos, lipídios, proteínas, ácido nucleico, e neutralização do pH do estômago. O fígado é responsável pela síntese dos sais biliares e bicarbonato, que são acumulados e concentrados na bile. Estão concentrados na bile, na vesícula biliar, certo? A vesícula biliar, digamos assim, amadurece a bile, retira a maior parte da água e concentra. É possível viver sem vesícula biliar, sim, mas a digestão dos lipídios fica muito comprometida. Realmente que é possível o fígado direto no intestino, e para pessoas que tiveram que perder a vesícula biliar, mas fica muito mais difícil, porque a vesícula biliar ela concentra a bile. E vesícula, intestino delgado, a digestão, que é na parte do duodeno, de carboidrato e proteínas, certo? A absorção e o transporte. Certo? Intestino grosso, absorção de água, a secreção é muco, já não há mais a secreção de enzimas, certo? E a absorção de água e de alguns nutrientes. Alguns nutrientes ainda podem ser absorvidos. Alguns nutrientes simples, alguns íons, junto com a água. Estocagem e concentração de matéria não digerida para eliminação, né? Então, vamos começar da saliva. Vamos começar pela saliva. Composição da saliva. Água, 98 a 99%. E produtos inorgânicos e orgânicos. Portanto, orgânicos. Enzimáticos, amilase, lactoperoxidase e lisozima. E proteínas ricas em prolina, mucinas, proteínas aromáticas, ou peptídeos, aromáticos. Peptídeos ricos em prolina, mucina, peptídeo aromático, agustina, estaterina, que evita a precipitação ou cristalização de sais de fosfato de cálcio supersaturado nos ductos salivares, o que entupiria, bloquearia os ductos salivares. Estatina, que liga-se à hidroxiapatita, lactoferrina e albumina. Imunoglobulinas, IgA. Produtos inorgânicos, cálcio, sódio, potássio, bicarbonato, fosfato, cloro e magnésio. A gástrica. Então,
secreção gástrica. Então, nós temos uma fase da digestão, o estímulo, secreção, volume, certo? Cefálica, de grande importância, é um estímulo neural e cortical, secreção de HCl, pepsina, muco e HCl, volume grande. Quando já na gástrica, que é a digestão propriamente dita, aqui é o preparo para a digestão, e aqui é a digestão propriamente dita, hormonal, como gastrina e somatostatina. A. Continua HCl, pepsina e muco, volume grande, e quando chega na fase intestinal, a inibição da secreção é via hormonal. Vamos ver que hormônio é esse, que os hormônios estão envolvidos, na inibição da secreção, tendo volume nulo. Então, na fase da digestão, em relação à secreção gástrica, realmente, quando chega no intestino, há uma inibição. Isso me faz lembrar o seguinte, que a sensação de saciedade começa a acontecer quando o bolo alimentar chega no intestino delgado, e não enquanto ele ainda está no estômago, certo? Então, aqueles tipos de alimento que ficam muito tempo no estômago não são alimentos que geram saciedade rápida, como proteína, como carne. Dependendo da pessoa também, ela pode ficar algo, não é indigesto, mas é porque gera aquela sensação de que aquela coisa está no estômago por muito tempo, né? Carboidrato chega logo, e carboidrato junto com algo com muita fibra, chega logo no intestino, no duodeno, e isso gera a sensação de saciedade, porque o sistema nervoso recebe a resposta e realmente dá aquela sensação de que já não há, que não há fome. Então, não é a comida chegando no estômago, é chegando no intestino, certo? Fora que coisas riquíssimas em proteína, se for só isso, fica muito tempo no estômago, certo? Fica lá muito tempo no estômago, ou como o povo diz, empacha, aquela coisa empachada, né? Então, dependendo da cultura, né, existem culturas que usam como antepasto torradinhas ou fatinhazinhas de pães, principalmente italiana. Ou, dependendo do tipo de refeição, ou coisas como castanhas, azeitonas, e isso acaba inicialmente estimulando o apetite e depois leva a uma saciedade mais rápida. Tanto é que eles comem um prato rico em carboidrato antes de comer de proteína. Isso até para... Eu acho que isso foi questão histórica de se levar uma saciedade mais rápida, e coisa rica em carboidrato são mais baratas, historicamente falando, são muito mais baratas do que carne. Como primeiro, porque italianos mesmo, eles comem, eles não misturam, certo? É aquela coisa aí, primeiro comer alguma coisinha para despertar o apetite, depois uma salada quando tem, e um prato de massa, de pasta, como um espaguete. Só uma curiosidade, espaguete literalmente quer dizer cordõezinhos. É o plural de espaguete, o plural de espago, que é o diminutivo perdão, é o plural de spaghetto, que é o diminutivo de espago. Espago é cordão. Né? Então, cordõezinhos. Depois que come a carne, depois vem o prato principal, come tudo separadinho. Vai comendo tudo separadinho, depois antes do café, uma sobremesa, algo doce,
porque tempero estraga o gosto do café, né? Condimento. Mas vamos lá. Secreção gástrica, continuando aqui, falar das regiões do estômago. Aqui, que é parte do esôfago, certo? Essa região da cárdia, que tem aí a... Esqueci o nome, Pedro. Vocês aí devem se lembrar do... Tem gente que tem problema de refluxo por falta de controle nessa região aqui. Agora me deu um branco. Que é parte do esôfago, porque isso aí tem que se realmente fechar para não haver refluxo. Refluxo é devido a uma hérnia de hiato nessa região. Secreção muco e bicarbonato, prevenção do refluxo, entrada do alimento e regulação da eructação. Eructação, né, o modo médico se referir ao termo médico para se referir ao arroto, eructação. Aqui o fundo e corpo, secreção, prótons, fator intrínseco, muco, bicarbonato, pepsinogênios e lipase. Reservatório, força tônica durante o esvaziamento. Aqui onde há o grande reservatório. E no antro e o piloro, tem muco e carbonato também para misturar, triturar, peneirar e regulação do esvaziamento. Né? Porque o sentido do alimento vai para cá. Especialmente no antro e piloro. Esse vídeo... Cadê? Mostra a estrutura da parede do estômago, essa animação. A camada externa, cancerosa, camada muscular, com 3 subcamadas, circular, uma longitudinal, base externa, e tecido aureolar, aqui, vaso sanguíneo, o plexo nervoso mais, né? E a camada interna, aqui tem vasos linfáticos, o epitélio, as glândulas gástricas. Nesse vídeo ele mostra que o estômago vazio é cheio dessas dobras, que é justamente essas rugas, que ele se distende ao estar cheio. Aliás, todo o tubo digestivo, a partir do estômago, é cheio de rugas. Ou seja, ele está preparado para distender e tem sempre essas camadas que envolve sistema nervoso, tecido conjuntivo e o vascular, linfático e o muscular para o movimento. Vamos lá para os tipos celulares, da mucosa gástrica. Certo? São os tipos celulares principais presentes na mucosa. Tem a célula principal, que é a que secreta o pepsinogênio inativo, que é ativado com a presença do HCl no suco digestivo. Tem a parietal, a que faz a secreção do HCl e que tem uma regulação bem complexa. Todas elas têm, mas elas têm uma relação bastante complexa entre elas, que envolve estímulos nervosos e hormonais. E
célula, a célula tipo enterocromafim, a ELC, que libera histamina. Mas vamos ver para quê. E célula G, que secreta um hormônio que é a gastrina, que é o que vai disparar o processo de digestão no estômago. Lembre-se que a secretina faz com que o sistema nervoso sinta o apetite. A gastrina regula a digestão em si, no estômago. Certo? Então, vamos lá. Principal é a do que faz a secreção da enzima pepsinogênio inativada, que é ativada pelo próprio suco gástrico. A parietal é responsável pelo HCl, que é extremamente importante na digestão. E a ECL, o enterocromafim, tipo enterocromafim, e a G secretam duas moléculas chaves na regulação, que é a histamina e a gastrina. Essa figura aqui tem muita informação aí, mas mostra célula parietal, célula G aqui, o esfíncter pilórico, mas e a participação aqui de outros hormônios que nós vamos ver, com a colecistoquinina ou colecistocinina, dependendo de como é que a gente, qual é a grafia. Diminui o esvaziamento do estômago por agir no esfíncter pilórico. Estimula a liberação da bile, da vesícula biliar e a secreção de enzimas pancreáticas. A colecistocinina, é CCK, a sigla em inglês, ela aperta o esfíncter pilórico de modo que o esvaziamento não seja muito rápido, que o bolo estomacal, que já está sendo digerido aqui, ao ser digerido, não entre no duodeno de forma muito rápida, porque tem um pH muito baixo, muito ácido. É para dar tempo de haver a regulação do que está acontecendo aqui no duodeno, certo? Está aqui, a célula secretora de colecistocinina é aqui no duodeno, da secretina também, que também regulam aqui o pâncreas, certo? Que tanto estimula a produção de insulina, como estimula o pâncreas a liberar o seu conteúdo no duodeno. Então, a secretina estimula a secreção do bicarbonato pancreático, aumenta a secreção de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Certo? A gastrina estimula a secreção de ácido hidroclorídrico, né, HCl, pelas células parietais, né, aquelas parietais que a gente viu, que tá, depois tem aqui o esquema delas, eu tenho um vídeo também sobre a relação entre essas células do estômago. Estimula a secreção de insulina pelas células beta das ilhotas Langerhans também. Olha, é porque é sinal que o corpo está alimentado. Então, a insulina já está se preparando para exercer o efeito dela na corrente sanguínea, já que já vai haver absorção de glicose. Estimula também a motilidade gástrica e o crescimento das células da mucosa. Olha, uma coisa que eu não falei, mas é que todo o trato digestivo, as mucosas, são realmente sujeitas a muito desgaste. Elas sofrem muita ação mecânica ao longo da vida. Então, a renovação é muito grande. Depois eu vejo, se eu não me engano,
porque tem um vídeo sobre lá no intestino, que é coisa de, acho que uma célula do epitélio, da mucosa intestinal. Da mucosa intestinal vive cerca de 4 dias. É renovada a cada 4 dias. Essa figura, temos aqui um desenho aqui da cripta gástrica. A mucosa gástrica forma essas criptas, essas invaginações, adentrando, né? Aqui é um corte, temos um corte transversal. Célula mucosa da superfície, que secreta muco, ela não apareceu ali. Célula mucosa do colo também. Célula parietal, secreta ácido clorídrico e fator intrínseco. Célula gástrica, a principal, pepsinogênio e lipase gástrica. Célula secretora de gastrina, que é a célula G, hormônio gastrina. Temos a lâmina muscular da mucosa aqui, tela submucosa, vista em corte da túnica mucosa do estômago, mostrando as glândulas gástricas e os tipos de célula. Está aqui, no aumento de 40 vezes, certo? A túnica mucosa do estômago, em 40, e aqui é a cripta, é aumentada 40 vezes aqui. Vamos lá. Secreção gástrica. Espera aí um instantinho. Vamos lá. Ativação vagal pelo nervo vago estimula múltiplas respostas celulares via neurotransmissores. Aqui mostra o fluxo eferente vagal, sistema nervoso entérico, que é o do sistema digestório, fluxo eferente vagal aqui, certo? O principal neurotransmissor é a acetilcolina, esse é a ACH, acetilcolina, que estimula tanto a célula principal, tem efeito na célula principal, na parietal e na tipo enterocromafim. Esse pepsinogênio, o HCl para o lúmen. A histamina para a lâmina própria. E a gastrina vai para o sangue. Isso aqui perdão, é outro hormônio, daqui a pouco eu me lembro o nome, tá? Tem escrito, por extenso, o GRP, que é a célula G. Aqui é um esquema, tem várias figuras para mostrar de vários jeitos, daqui da parietal, certo? Da célula parietal. Canalículos. O processo, eu tenho mais adiante um vídeo mostrando como é todo esse processo. E aqui, em repouso, e aqui na secreção. Certo? Isso aqui é receptor tipo muscarínico, aqui é de histamina e aqui de colecistocinina B. Receptores de superfície, a superfície celular. Acetilcolina, histamina e gastrina, que eles são ativados durante a fase de secreção. Histamina é via o MP cíclico. Acetilcolina é cálcio. Usa cálcio como segundo mensageiro. De histamina, o MP cíclico como segundo mensageiro é a gastrina e cálcio como segundo mensageiro. Também, lembre-se que eu acho que
Sinalização celular é básico. Qualquer inter-relação entre tipos celulares vai envolver sinalização celular. Aqui é uma figura mais detalhada, certo? Com efeito final aqui, ácido hidroclórico, HCl, ácido clorídrico, certo? Da histamina, receptor, e via MP cíclico, proteína G, etc., ATP MP cíclico, que estimula, ativa proteína sinase dependente MP cíclico. É aquela proteína sinase que vocês já viram antes, certo? As prostaglandinas, o prostaglandina GE, 2, e fator, esse aqui é fator de crescimento tumoral alfa, e fator de crescimento entérico, se eu não me engano, essa EGF, contribui para a manutenção da função celular. Certo? Somatostatina também é via cálcio, né? Porque a acetilcolina, o que ela faz é permitir a entrada de cálcio, levar a entrada de cálcio, e a gastrina também pela via do PIP2, né? Fosfatidinoinositol e diacilglicerol, estimulando a proteína sinase K. Aqui, aquela via do cálcio a partir, né, fosfatidinoinositol 3, diacilglicerol. Essa é outra figura, mas aqui deve estar. Eu estou sendo, acho, talvez, redundante nessa aqui. Eu quis colocar para colocar de uma outra forma, mas. Porque aqui. Está aqui o receptor de histamina, né, H2 muscarínico, de acetilcolina, e gastrina, que é esse receptor CCK2. Certo? Aqui está mostrando as bombas, certo? Que aqui mostra as bombas que levam à produção de ácido clorídrico, certo? Ácido clorídrico são, vocês vão ver, tem bombeamento de cloro para o exterior, que vai por aí para o lúmen, e prótons e potássio para dentro, essa troca. E essa bomba que faz isso é graças a ATP. Então, é H+, K+, ATPase. Certo? Aqui, como mostra, a via dependente de MP cíclico, aqui são as duas vias dependentes de cálcio, né? Acetilcolina e gastrina. Aqui de histamina, dependente de MP cíclico. Então, outra figura, essa aqui está muito detalhada aqui, porque nervo muscarínico pós-colinano, né? Olha, esqueci que esse aqui, GRP é peptídeo liberador de gastrina. Vamos lá, esse GRP aqui, peptídeo liberador de gastrina. É que esse peptídeo que estimula a célula G a liberar a gastrina. Pronto. Esqueci o nome dele. Dado. Pegar acetilcolina, colecistocinina. Ok. Aqui nessa figura, o autor colocou colecistocinina e não quinina. Por isso eu digo que depende muito de como a gente traduz. Acaba sendo a gente usando os dois.
eu acho mais correto colicistocinina, por causa da raiz grega dessa palavra que eles usaram em inglês. Taquileite capilar, gastrina, célula D, certo? Mas essa figura aqui, o que é bom nela é esse resumo, certo? Mostra aqui a célula G, que libera gastrina no, nos vasos sanguíneos, no sangue, mas nos capilares, certo? Que, que ativa a célula SL a liberar a histamina. A gastrina, junto com a histamina, estimulam a célula parietal a liberar HCl, a produzir. E acaba havendo a liberação de formação de HCl na luz do estômago, no lúmen. E aqui a integração com o sistema nervoso, né? Nervo vago, nervo muscarínico colinérgico pós-ganglionares, né? A acetilcolina aqui, nervo muscarínico colinérgico pós-ganglionares, vindo para cá também, tudo isso aqui na célula parietal. Vamos lá, ações, isso é um resumo agora, certo? Ações da gastrina, estimula a secreção, em recapitulação, né, de H+, pela célula parietal do estômago, estimula a secreção de H+, estimula o crescimento da mucosa gástrica, também tem esse efeito trófico, de renovação celular. A histamina, secretada por células semelhantes às endócrinas da mucosa gastrointestinal, particularmente na região secretora de H+, juntamente com a gastrina e a acetilcolina, estimula a secreção de H+, pelas células parietais gástricas. Histamina, né? Lembre-se também, por isso que eu falei para vocês, para a célula parietal secretar H+, e, e cloreto, Cl-, certo? E no lumen, ali para fora dela, por aquele bombeamento, e com isso formar ácido clorídrico, tem que ter vários estímulos, certo? Uma coisa não é tão simples. Uma coisa, um hormônio ou um estímulo nervoso leva à secreção de HCl, não. Aqui, vamos, nesse vídeo, está mostrando uma animação sobre tudo isso que a gente acabou de falar, certo? Produção de ácido gástrico pela célula parietal, ou seja, do HCl, aqui está chamando de ácido gástrico. A produção seria de 2011, esse vídeo. Aqui, a célula parietal, mostrando a função básica, é produzir HCl, né? Acompanhando o movimento, certo? O que mostra aqui, olha o que está dizendo aqui, que acompanhado pelo movimento dessas vesículas, tubulovesículas, para a superfície apical. Isso no estado de repouso, essas vesículas que têm as bombas, que tem aquela que troca H+, potássio, estão aqui, elas não estão na superfície. A primeira coisa tem que haver esse movimento. E o que faz esse movimento acontecer? Filamentos de actina,
certo? Tem muitas mitocôndrias envolvidas, tem muita mitocôndria nessas células, porque a produção de ATP tem que ser intensa. Me colocou aqui que antes da célula parietal produzir HCl, ela tem que ser ativada por histamina da célula SL vizinha, da vizinhança, né? Aqui, está simbolizando, está usando isso aqui para histamina, que vem pela corrente sanguínea. Os componentes também do sangue. O hidrogênio, perdão, eu sempre às vezes me atrapalho com essa apresentação desses vídeos que eu fico interrompendo no PowerPoint, nisso. Vou colocar para vocês os links dos vídeos originais que eu vou usar aqui hoje. O hidrogênio é obtido pela combinação de água e dióxido de carbono, que gera bicarbonato, é a fonte de hidrogênio. Aí, gerando aí mostrando o bicarbonato, o íon dissocia, formando íon bicarbonato, que é trocado por cloro da corrente sanguínea. Então, temos duas coisas aqui. O íon, o próton, dissociado lá do íon bicarbonato, fica HCl menos. HCO3 menos, ao invés de ser que dissocia no pH 7, isso ele é dissociado. E ocorre a troca, ele pega cloro, a célula parietal pega cloro da corrente sanguínea. Vamos continuar. Não, o HCl, o bicarbonato, o HCO3, perdão, menos, é usado na downstream, né, abaixo, pela correnteza, na mucosa para agir como tampão do próprio HCl estomacal. Nesse ápice da célula, o cloreto passa através de um canal para ir para o lúmen. O cloro, esse azulzinho, o cloreto, o ATP, então, vamos traduzir isso aí. O ATP é usado como combustível, né? Para a troca de íons de hidrogênio por íon de potássio. Certo? Peraí, obrigado. Almoço na ladeira. Sim. Então, o que impulsiona, né, vocês sabem que é uma bomba que requer ATP. Essa troca. Aqui temos a entrada de potássio, saída do H+. E volta pelo próprio canal, esse potássio retorna. Aí não requer gasto de ATP para esse retorno. E aqui a produção
Agora ele vai falar mais da regulação desse processo. Ó, quando a célula G do estômago faz contato com aminoácidos, ela passa, ele está falando que ela passa o hormônio gastrina para a célula ECL através do sangue. Gastrina chegando na ECL, vindo pelo sangue, perdão, primeiros aminoácidos, não, é gastrina, que liberam histamina, é gastrina que liberam a histamina, aí é via de sinalização celular desse processo, que ele vai mostrar agora. Receptor de histamina, a histamina, é proteína G, adenilina ciclase, DAMP cíclico, anidrase carbônica, CO2, anidrase carbônica, né? CO2 e água, formando o bicarbonato, o bicarbonato que sai e troca por cloro. Sai bicarbonato e entra cloro. Sai bicarbonato e entra cloro. Vocês estão vendo, entrando esse azulzinho, cloro. Cloreto, né? Íon cloreto, Cl-. A ativação da célula parietal gera a emergência, né, das bombas, daquelas tuberovesículas. E aqui ele vai mostrar essas, com aquelas bombas, certo? Indo para a superfície, para fazer aquele bombeamento, né? Superfície apical com analículos secretórios, H mais, K mais ATPase, sai e o de cloro. E de potássio. Com a queda do estímulo, também há o colapso dessas vesículas para o bombeamento. Elas não mais vão para a superfície, o lado apical da célula. Aí continua ainda, parando agora. A ausência de histamina. Crédito nesse vídeo. Pronto. Agora vamos para o pâncreas. Eu vou dar Gosto de vez em quando retornar, ver se está tudo bem. Já aconteceu de
de ter problema técnico no meio do caminho, daí eu não estava sabendo porque eu estava vendo só o PowerPoint. De vez em quando, quase 2h10, eu vou continuar. Certo? Apresentando. Posso ter, de vez em quando, acontecendo problema técnico com o meu microfone. Ou já aconteceu de eu pensar que eu estava. Já aconteceu isso, de eu pensar que eu estava compartilhando a tela toda, etc., mas não, eu estava compartilhando só a minha webcam, né? Só mostrou a câmera. Ela é pequenininha e ela aparece assim, só eu falando, e pronto. E eu vendo o slide e falando dos slides e não aparecendo para os estudantes. Eu não posso esquecer de colocar fone de ouvido também, não. Olha, pâncreas exócrino tem dois componentes. O componente aquoso, rico em bicarbonato, para neutralizar o H+, que chega ao duodeno por conta da digestão do estômago. E o componente enzimático para digerir carboidratos, proteínas e lipídios. O pâncreas exócrino, né, possui inervação do sistema nervoso autônomo. O parasimpático estimula a secreção e o simpático inibe a secreção. A secreção pancreática é dividida em 3 fases: a cefálica, gástrica e intestinal. Né? Do mesmo jeito que todo o processo digestório é dividido nessas 3 fases, também, né? A fase cefálica é iniciada pelo gosto e o cheiro do alimento e pelo condicionamento e mediada pelo vago. Eu sempre me lembro do cachorro lá do Pavlov. É um condicionamento também, e mediada pelo vago e produz principalmente secreção enzimática. A fase gástrica, iniciada pela distensão do estômago, mediada pelo nervo vago, que transmite a informação, né, para o pâncreas e produz principalmente secreção enzimática, porque está informando que está havendo realmente digestão. E a fase intestinal, mais importante, 80% da secreção pancreática, e produz tanto secreção enzimática quanto aquosa, que já é para ver a liberação, né, no intestino, no duodeno. Aqui, esse desenho com esquema das células acinárias, que as enzimas, sódio, cloreto, bicarbonato, potássio e água, o hormônio que estimula é a colecitocinina, e aí, né, certo? E também a secretina, que nós já vimos, né? Colecitocinina e a secretina. Os ductos intercalares também secretam, mas as enzimas são as células acinares. Os ductos intercalares secretam água e íons, são estimuladas pela secretina, e as células acinares são estimuladas pela colecitocinina. Esses dois hormônios estimulam as secreções pancreáticas, exócrinas, né, nesse caso. Então, regulação da secreção pancreática, essa fase intestinal. Ocorre que a secreção aquosa rica em bicarbonato, neutralizadora de H+ no duodeno. Então, estimula a secreção de secretina, células S. São as células que estimulam, que são as células da mucosa do duodeno, que secretam esse hormônio, a secretina, esse peptídeo, que tem receptores no pâncreas, que
fazem a secreção aquosa aqui, como falei para vocês, a secretina aqui, como está mostrado aqui, e os efeitos da secretina são potencializados tanto pela colecistocinina como pela acetilcolina, que aí é do sistema nervoso. É o principal desses estímulos, é o principal neurotransmissor. Então, o seguinte, queda do pH, que esse esquema mostra o seguinte, a gente tem queda do pH no duodeno, estimula as células S a produzir secretina, que fazem com que haja secreção ductuar de bicarbonato. Essa aqui, certo? Que leva à inibição, que leva à neutralização do H+, elevando o pH. Então, quando a elevação do pH no duodeno começa a elevar o pH no duodeno, diminui a secreção de secretina. Isso aqui é uma retroalimentação negativa. Né? Temos uma retroalimentação negativa, com um processo aqui de regulação. Certo? E o mecanismo celular é responsável pela secreção enzimática pelas células acinares, voltando aqui, pelas células acinares. Então, aqui tem um pouquinho mais detalhado, tem o polo basolateral e o polo luminal em que há secreção. E aqui tem os efeitos da acetilcolina, que é nervoso, colecistocinina e gastrina, e uma substância P, que é um peptídeo, certo? Depois me vem à cabeça o nome dele. Libera um cálcio celular, via cálcio, como um segundo mensageiro, aumenta as secreções enzimáticas. A secretina é a MP cíclico. E esse aqui é o peptídeo do sistema intestinal. Esse peptídeo é o VIP, vaso. Às vezes a gente tanto vê a sigla que tem que estar sempre vendo o nome mesmo, senão não fica vendo CCK. Não, aí CCK é colicistocinina, ACH, acetilcolina, mas uns que são, a gente vê menos, acaba esquecendo. Certo? Isso aqui é um peptídeo regulatório, mas o VIP é específico do intestino, se eu não me engano, é bem específico. Ele e a substância P, que é secretada pelo intestino. Mas vamos lá. O mecanismo celular responsável pela secreção enzimática. Aqui também é outra figura para ajudar isso. Vou ver se tem mais alguma coisa. Secreção biliar. Eu vou parar nessa figura para dar um intervalinho de 15 minutos, certo? Considerando o assunto que tem ainda, as biliares ali vão entrar em vesícula biliar. Certo? Só vou fechar com essa figura aqui. Tem uns vídeos, tem vídeos interessantes mais adiante, viu? A parte intestinal. Aqui tem esse peptídeo, a secretina, MP cíclico, certo? A GRP, a acetilcolina, CCK, a colicistocinina, via cálcio, de novo, segundo mensageiro. Aqui é MP cíclico, aqui é cálcio, fosforilação de proteínas estruturais regulatórias, fusão dos grânulos com a membrana apical e troca dos conteúdos, a basolateral e a apical. Enzimas levadas para o duodeno pela secreção ductular. Certo? A secreção ajuda aquelas do ducto a carrear para essas enzimas para o duodeno. Agora é a biliar, eu vou dar intervalo por causa
Agora, é muito mais pela questão de conteúdo do que de tempo. Que eu estou vendo que tem mais pela frente. Falar da cripta intestinal, a figura colesterocinina no geral, aquela figura. Capitular ali. Eu acho que dá, porque tem tempo tranquilamente. Eu vou dar um intervalinho. Antes de tudo, nós vamos ver uma coisa aqui. 1, 2, 3. Só temos 5, né, estudantes assistindo. Eu tenho que ver como é que está a frequência geral. Ah, perdão, eu vou passar aqui no chat antes de terminar essa. Vou colocar o link para vocês. Mas cadê o foto aqui da anatomia do estômago? Eu vou pegar agora no intervalo. Aquele vídeo da célula parietal, esse aqui, está também no PowerPoint. Esse aqui ainda não viu? Não, esse aqui veio adiante, faltando um. Depois eu passo o restante. Vou dar um primeiro para a gravação. Certo? Para a gente fazer um intervalo.